Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? O negócio é o seguinte, vamos continuar aqui estudando a unidade 3, né? Agora o tema 4, nós estamos falando sobre água. Nós já vimos aí o ciclo da água, né? Mudanças de fase da água e, e agora a gente vai ver a capacidade de dissolução da água. Vamos ver como isso funciona. Então acompanhe comigo aí na página 66. Página 66. Se você não tem o livro, eu vou deixar em anexo as páginas para você acompanhar, tá bom? Se você puder imprimir, se você não puder, você abre o celular, abre ele no celular ou no computador e acompanha eu falando aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. O título é Capacidade de Dissolução da Água. Vamos assinalar aqui, como eu sempre faço. E aí você pode fazer as suas anotações no seu caderno, acompanhando aqui. Eu vou meio que resumindo aqui com a tinta amarela, tá? Então vamos lá, o subtítulo é solubilidade. Você já ouviu falar de dissolução da água? Dissolver algo na água? Se a gente pegar o sal, pegar uma colher de sal, colocar num copo, você pode até fazer isso em casa. Pega um copo, normal, transparente, coloca água e uma colher de sal e mexe. Você vai ver o quê? Você vai ver o sal se dissolvendo na água, né? Dependendo da quantidade que você colocar, se você colocar pouco, você vai ver que é como se o sal desaparecesse, né? Mas ele não some, ele não desaparece, ele apenas se mistura com a água. Ele se mistura tão bem que ele parece que desaparece, né? Parece que some, assim, né? A água fica transparente, normal, só que o sal está ali presente, ele está meio que, vamos dizer assim, está flutuando ali entre as moléculas de água. Então ele está dissolvido na água. Então vamos ver o que é isso, ó. Dissolução é um processo em que, ao misturar dois materiais, no caso o sal e a água, um material se dissolve no outro. Então o sal se dissolveu na água. A capacidade de um material de se dissolver em outro é uma propriedade física da matéria, denominada solubilidade. Então, dissolver o sal na água é a dissolução, né? Nós chamamos isso de solubilidade, ou seja, o sal, ele tem uma solubilidade, ele pode dissolver em outros materiais. Aí diz assim: de acordo com a solubilidade, os materiais são classificados em solúveis, quando se dissolvem, e os insolúveis, quando não se dissolvem. Então, se você coloca o sal na água, ele dissolve. Se você colocar, por exemplo, a areia na água, você vai ver que a areia ela vai para o fundo da água e não se dissolve, né? Ou seja, elas são. A areia, no caso, é insolúvel na água. Se você colocar café, tem dois tipos de café, né? Tem o café solúvel e tem o outro café que você tem que passar no filtro de papel, que é que a gente toma mais, né? O solúvel, ele se dissolve totalmente na água. Você não precisa passar num filtro. Ele dissolve totalmente e você bebe ele. Ou coloca no quente, né? Então, tem alguns materiais que são solúveis, que conseguem ser dissolvidos, e outros que são insolúveis, que não conseguem dissolver em algum meio. Por exemplo, se eu colocar óleo na água, se eu colocar um óleo na água e mexer, bater com a colher, você vai ver que eles não se misturam. Você pode bater, 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 e aí você vai ver que o óleo sobe e a água fica embaixo, certo? Não se mistura, ou seja, o óleo ele é insolúvel na água. Beleza? Mas se a gente fizer, por exemplo, com açúcar na água, o açúcar vai fazer igual ao sal, ele vai se dissolver também, tá? Você vai mexer e vai bater com a colher ali e ele vai dissolver na água. Vai como se fosse desaparecer, mas ele não desaparece, né? A água fica doce porque é água com açúcar dissolvido. Continuando. Pode-se dizer que a vida depende da capacidade de dissolução da água. Vamos anotar isso aqui, ó. A vida depende da dissolução da água. As membranas das células dos seres vivos, lembra que a membrana é aquela parte que fica assim em volta da célula? Você tem aqui uma membrana, o núcleo, né? Você tem a membrana é essa pele em volta das células. As membranas das células dos seres vivos mantêm a sua estrutura porque são constituídas principalmente de material insolúvel na água. Então, as membranas das células são constituídas de material insolúvel em água, ou seja, não dissolve. Se essa membrana dissolvesse na água, ela ia desmanchar, né? Por exemplo, uma célula do sangue que está lá, o sangue ele tem muita água. E essa membrana aqui ela ia se desmanchar na água, certo? Então ela é feita de material que não dissolve. Inclusive, ela tem gordura, ela tem óleos, tá? A gente chama de lipídios. Tem lipídios aqui na membrana da célula, tá? Agora continuando.
Muitos nutrientes, como os sais minerais e os açúcares, são transportados até as células pelo sangue, pois são solúveis em água. Então, vou anotar aqui, ó, muitos nutrientes, como sais minerais e açúcares, são solúveis em água. E é por isso que eles são transportados, né? Vamos assinalar isso aqui também, ó. São transportados até as células pelo sangue, pois são solúveis em água. Aí diz lá: lembre-se de que o sangue é constituído em grande parte por água. A maior parte do sangue é água. Continuando. A temperatura influencia a solubilidade de um material. Então, a temperatura ela influencia na solubilidade. A dissolução do gás oxigênio na água, essencial para a manutenção da vida de muitos seres vivos aquáticos, por exemplo, tem oxigênio na água, é por isso que os peixes conseguem viver dentro da água, né? Porque as guelras, aqui, as brânquias dos peixes, conseguem separar o oxigênio da água, que está dissolvido na água, tá? E eles conseguem viver assim. Então, a dissolução do oxigênio na água, por exemplo, diminui o aumento da temperatura. Aliás, diminui com o aumento da temperatura. Vamos assinalar isso aqui? A dissolução do oxigênio na água diminui com o aumento da temperatura. Ou seja, quanto maior for a temperatura da água, menos oxigênio tem diluído nela. Assim, o lançamento de uma água límpida, mas aquecida, em um corpo de água pode levar à morte de diversos seres aquáticos. Ó, olha só, o que ele está dizendo aqui? Se você joga água limpa, mas quente, num rio, quando fala um corpo de água, pode ser um rio. Joga água quente no rio. Pode levar à morte de diversos seres aquáticos, de peixes, por exemplo. Tá? Os peixes de um rio podem morrer. Se uma indústria jogar água quente num rio, mesmo que a água seja limpinha, mas ela é quente, você diminui a quantidade de oxigênio na água. E aí os peixes vão morrer. Vão morrer afogados, né? Sem oxigênio. Peixe morrendo afogado. Por quê? Porque não tem oxigênio na água. Ok? Beleza? Vamos para a próxima parte. Continuando, diz assim: a água e a formação de misturas. Se adicionarmos um material a outro material, iremos obter uma mistura. Então, o que é uma mistura? É adicionar um material a outro. As misturas podem ser classificadas em, olha lá, classificação. Classificadas em homogêneas ou heterogêneas, de acordo com o número de fases que apresentam. Vamos ver então o que é fase, o que é homogêneo, o que é heterogêneo. Fase, primeiro fase, ó. Fase é cada parte uniforme que pode ser reconhecida em um sistema. Eu olho e vejo uma coisa só, aquilo é uma fase. Tá? Se você olha e vê mais de uma coisa, aí você tem várias fases. Por exemplo, se você pegar um copo com água e óleo, o óleo fica em cima, a água fica embaixo. Você vê duas coisas. Você vê a parte de baixo transparente e vê a parte de cima amarela. Você vê duas fases. Se você pegar, por exemplo, sei lá, Coca-Cola, você coloca no copo, você vê uma coisa só, aquele líquido escuro, né? Só vê uma coisa. E só que a Coca-Cola ela é feita de várias coisas. Tem açúcar, tem água, tem sais minerais, tem outros componentes, né, conservantes, corantes, etc. Tem muita coisa misturada. Então aquilo ali é uma mistura. Só que você olha e vê só um líquido escuro. Você vê uma coisa só. Se você vê uma fase só. Se você pegar um copo com pedras e água, você vai ver duas fases. Você vai ver as pedras embaixo e vai ver a água em cima. Você vê duas fases, você vê duas coisas. Certo? Então aquilo que você vê diferente, cada coisa diferente que você vê numa mistura é uma fase. Vamos lá. Aí diz assim: sistema é o nome dado para especificar uma porção limitada de matéria que desejamos estudar. Então, se eu pegar um copo de água, aquela água é um sistema, é um pedaço, é um pouco da água toda que existe no planeta, né? Se eu pegar um pouco de pedra, aquilo ali é um sistema de todas as pedras que existem, né? Eu peguei um pouco para estudar. Aí diz assim: as misturas homogêneas, vamos ver as homogêneas, depois nós vamos ver as heterogêneas. As misturas homogêneas, elas também são chamadas de soluções. As homogêneas, soluções. Apresentam apenas uma fase. É o que eu falei, por exemplo, do copo de água, da Coca-Cola, né? Você vê uma coisa só. A água que a gente bebe, ela não é só água, não é só H2O, ela é uma mistura, ela tem sais minerais, ela tem cloro. Só que você olha o copo, você só vê uma coisa.
Então, você tem uma mistura homogênea, tá? Uma mistura homogênea. Você só vê uma coisa. Dá para olhando assim, você só vê um aspecto. Não parece que tem muita coisa, né? Isso é homogêneo. Por isso, não conseguimos diferenciar visualmente os materiais que as compõem. A gente olha e vê uma coisa só. Em uma solução, o material presente em maior quantidade é chamado de solvente. Isso é importante. O solvente. No caso de um copo com água mineral, que é água com sais minerais, a água é o solvente. Tá? Os demais componentes que estão dissolvidos, né, no solvente são chamados de solutos. Solutos, por exemplo, a água mineral, os sais minerais são solutos e a água é o solvente. Ok? Então, numa mistura, nós temos solvente e solutos. Continuando. A água é um excelente solvente. Aliás, talvez o melhor solvente do universo inteiro. É a substância que melhor dissolve as outras. Todas? Não, mas muitas. Ou seja, ela tem capacidade de dissolver uma grande variedade de materiais. Então, dá para dissolver muita coisa na água. Por causa disso, muitas vezes a água é chamada solvente universal. A água é chamada. Opa, cadê a canetinha preta? A água é chamada de solvente universal. Ela é a melhor substância para dissolver outras. As soluções nas quais o solvente é a água, nós chamamos de soluções aquosas. Então, as soluções, quando o solvente é a água, são as soluções aquosas. A palavra aquosas vem de água. A água mineral e o vinagre são exemplos de soluções aquosas. Ou seja, água mineral eu já falei, né? Água mineral é uma mistura de H2O, que é a água, com sais minerais. É uma mistura homogênea. E o vinagre é uma mistura de água com outros componentes, como, por exemplo, álcool e substâncias extraídas da uva, por exemplo, ou da maçã, né? Dependendo do tipo de vinagre. Então você tem uma mistura também, só que a maior quantidade é água. Então a água é o solvente, né? E esses dois exemplos são exemplos de soluções aquosas. O sangue é uma solução aquosa. Tá? Existem coisas dissolvidas na água do sangue, células, sais minerais, vitaminas, né? Proteínas, até gordura que fica sendo transportada ali pelo sangue. Tá? Então você tem uma solução aquosa. Você olha o sangue, se você olhar o sangue num vidrinho daqueles de exame, você vê uma coisa só, né? Aquele vermelho escuro. Então você vê uma mistura homogênea. Depois, embaixo ali. Não são todos os materiais que a água é capaz de dissolver. Então, não são todos os materiais que a água dissolve. Há alguns que ela dissolve pouco. Alguns ela dissolve pouco. E outros não dissolve. Praticamente ela não dissolve. Ao adicionarmos esses materiais na água, conseguiremos distinguir visualmente a presença de mais de um componente, certo? Então a gente vai olhar e a gente vai ver duas coisas. A gente vai ver a água e a outra coisa que não quer dissolver. Por exemplo, a água e o óleo. Aí diz assim: as misturas assim formadas apresentam duas ou mais fases. Ou seja, a gente tenta misturar, mas não consegue, né? A gente chama aquilo de mistura, mesmo assim. Mas fica separado, né? Fica separado. A gente vê duas fases: a água e o óleo separado, duas fases. Isso é classificado como heterogêneas. Então é uma mistura heterogênea, uma mistura que você vê as coisas separadas. Você vê as fases separadas. A água com pedra, a água com óleo, você vê as duas coisas separadas. A água com grãos de arroz, você vê os grãos de arroz e você vê a água separado. A água com grãos de feijão, você vê a água e você vê os grãos de feijão. Quando coloca de um dia para o outro, né, para amolecer, você vê os grãos de feijão, você vê a água. Então você vê duas fases. Isso é uma mistura heterogênea. Aí diz assim: mesmo para os materiais considerados solúveis em água, há uma quantidade limite que pode ser dissolvida. Ou seja, se você vai colocando sal na água, coloca uma colher de sal na água, mistura, dissolveu. Coloca outra colher de sal, mistura, dissolveu. Coloca outra. Chega uma hora que a água não consegue mais é, dissolver o sal. E aí o sal começa a acumular embaixo. Existe um limite de quantidade que você consegue pôr na, no solvente, que é o caso é a água, certo?
Existe um limite. Então vamos ver aqui, ó. Mesmo para os materiais considerados solúveis, há uma quantidade limite que pode ser dissolvida em um dado volume do solvente. Ao ultrapassar esse limite, observamos a deposição, ou seja, fica acumulado ou embaixo ou em cima, né? A deposição de parte do material não dissolvido no fundo do recipiente. Pode ser em cima, mas geralmente embaixo, né? No caso do sal, começa a acumular uma camada de sal no fundo. Nesse caso, também temos a formação de uma mistura heterogênea. Então, se passar do limite, o sal e a água, enquanto não está no limite, você vai colocando sal, você tem ali uma mistura homogênea, você só vê uma coisa. Mas a partir do momento que sobra, passa do limite, começa a acumular o sal no fundo, aí vira uma mistura heterogênea. Você vê a água e vê o sal, o pozinho branco do sal embaixo. Virou heterogêneo, ok? Bom, só para a gente olhar aqui do lado, ó, nós temos aqui um copo, né? Olha só, um copo com água, tá aqui bonitinho. Você vê uma coisa só, transparente, né? Uma coisa só. Só que na verdade, o que que tem ali dentro? Ele tem sais minerais, né? A água, essa água mineral da garrafa, ela tem muitos sais minerais. A água da torneira também, né? Inclusive a água da torneira tem cloro também. Essa água mineral não tem cloro, mas ela tem sais minerais. Por isso que é água mineral. Água da mina tem sais minerais, ok? Então ela é uma mistura, está dizendo aqui embaixo, ó. A água mineral é uma mistura homogênea, classificada como solução aquosa. Ela é uma solução aquosa porque o solvente é a água, né? Quem é o soluto são os sais minerais. Então, sais minerais, que são solutos, se dissolvem no solvente, que é a água. Beleza? Que é aqui em cima que a gente tem o solvente e os solutos. Ok? Vamos para a próxima parte. Bom, aí no final da página 67, nós temos três exemplos de misturas aqui, ó. Dá para ver que a primeira, nós temos água e azeite. A água está aqui, ó, num copo, né? Nós temos aqui uma parte de água e uma parte de azeite. O azeite é um tipo de óleo, né? É um lipídio, um tipo de óleo, um óleo. E eles não se misturam. Você pode colocar ali o azeite ou o óleo de soja mesmo na água e mexer com a colher, não adianta. Você mexe, 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 o óleo vai subir e vai ficar em cima aqui, ó. Vai ficar em cima, então o óleo não dissolve, né? O óleo não dissolve na água. Eles ficam assim. Então aqui nós temos uma mistura heterogênea, olha lá, mistura heterogênea. E quantas fases eu tenho? Eu tenho uma fase transparente, que é essa de baixo aqui, e eu tenho essa fase amarela aqui, que é a parte onde está o óleo. Duas fases é uma mistura heterogênea. Depois nós temos aqui do lado um copo de laboratório, né? Esse copo aqui é chamado de Becker. E é uma mistura heterogênea também. Ó. Nós temos aqui uma parte transparente, que é a água, e aqui embaixo nós temos o sal de cozinha. Repare que quando eu começo a colocar o sal na água e mexo, ele se dissolve totalmente. Aí vira uma mistura homogênea. Tá? Só que conforme eu vou colocando as colheradas, passa do limite de solução e aí começa a formar o sal no fundo. Olha quanto sal está no fundo. Então aqui em cima, essa parte aqui, na verdade, é uma mistura também. É água com sal, é água salgada. Só que é homogêneo, certo? E aí aqui embaixo nós temos o sal. Então olhando como um todo, nós temos uma mistura heterogênea, duas fases, a fase transparente e a fase branca aqui, onde está o sal, ok? Mistura heterogênea. Outro exemplo de mistura heterogênea. Aí, no último, nós temos um lago e nós temos folhas boiando no lago. Tá cheio de folha boiando no lago. Algumas já afundaram já. Tem umas no fundo e tem muitas aqui na superfície. A água não se dissolve na água. Olha só, não se dissolve na água, formando uma mistura. A água com as folhas é uma mistura, só que é uma mistura o quê? É heterogênea. Não tem como dissolver as folhas na água, né? Então, elas ficam ali flutuando em uma mistura heterogênea. Então, são três exemplos de misturas heterogêneas. Vamos para a próxima página. Bom, pessoal, agora na página 67, 68, página 68, a gente vai ver como a gente separa. Quando a gente tem uma mistura, como separar? Por exemplo, como separar a água do sal? Como separar o pó do café? Isso a gente sabe, né? A gente faz em casa todo dia de manhã. Então vamos dar uma olhada. Inclusive tem até uma foto aqui, ó. Vamos dar uma olhada aí, como a gente separa as misturas. Então tá aqui, separação de misturas. Vamos lá. Você acha possível separar os componentes de uma mistura homogênea, como o açúcar comum dissolvido na água, água doce, né? Água
com açúcar ou água com sal misturado, você vê aquela coisa assim única, né? Como é que a gente pode separar o sal da água ou o açúcar da água? Vamos lá. E de uma mistura heterogênea, como água e areia, como separar a água da areia? Como você faria essas separações? Bom, no laboratório, cientistas, quando precisam separar as coisas, eles têm algumas técnicas de separação. Eles têm que fazer certinho para não perder o material ou não correr o risco de não separar direito, né? Para fazer a separação bem certinha, existem técnicas de separação. Então a gente vai ver algumas técnicas de separação, tá? Algumas elas podem ser feitas em casa, outras precisam de materiais especiais que a gente tem no laboratório. Vamos lá. O reconhecimento do tipo de mistura, ou seja, você tem que saber que tipo de mistura é aquela, se é homogênea ou se é heterogênea. É uma das etapas fundamentais para a escolha do melhor método de separação. Então, primeiro você tem que saber que mistura é e como ela é classificada. Se eu tenho água com sal, eu tenho que saber que é água com sal e que aquilo ali é uma mistura homogênea. Se eu tenho água com pedras, eu sei que é água e é pedras, e eu sei que aquilo é uma mistura heterogênea. Tá? Então vamos lá, vamos ver alguns métodos. O primeiro que a gente vai ver é a decantação. Decantação, assinalar aqui assim. É um método que se baseia na diferença de densidade. Então ela se baseia na diferença de densidade das fases de uma mistura heterogênea. Então a gente tem que verificar como fica a densidade de cada parte. Se você tem, por exemplo, água e óleo, você tem que saber que a água é mais densa que o óleo, né? Então, o óleo fica em cima, a água fica embaixo. Os mais densos vão para baixo, os menos densos vão para cima. Por exemplo, o ar fica em cima, o chão fica para baixo. O chão é mais denso, o ar é menos denso, certo? O ar quente sobe, o ar frio desce. O ar quente é menos denso, o ar frio é mais denso. Então, sempre o mais denso fica para baixo, o menos denso fica para cima. Então, tá aqui, ó. Consiste em deixar a mistura em repouso para que a fase mais densa se deposite no fundo do recipiente. Então, a gente deixa ele parado e deixa eles se separarem sozinhos, devido à densidade. Em seguida, a fase menos densa é transferida para outro recipiente. Observe o exemplo. Então, a gente deixa ali decantando, a gente deixa parado, eles se separam sozinhos e a gente despeja o menos denso para outro lugar. Então, vamos ver aqui o exemplo da figura. Ó. Aqui eu tenho lama, uma água lamacenta. Olha só, uma água lamacenta, certo? Dá para ver que tem uma terra aqui no fundo, mas aqui em cima nós temos uma água lamacenta. Deixa eu apagar aqui para poder enxergar. Agora no segundo quadro, B. Você deixa ali vários dias paradinhos. Olha o que acontece. Toda a lama vai para o fundo, ó. Olha só. Foi para o fundo. E a água ficou transparente aqui em cima. Isso é a decantação. Deixa lá parado que a lama vai descendo, né? E aí, olha só, aí ele despeja de um becker para outro, né? De um vidro para outro, despeja a água limpa. Então aqui já está despejando a água sem a lama. Isso também acontece, pessoal, nas estações de tratamento de água. Tá? Existe um tanque onde fica várias horas, vários dias a água fica ali parada e a lama que chega, a água lamacenta que chega, a lama vai afundando e aí a água de cima cai em outro tanque já sem aquela lama. Tá? Claro que ela não está limpa ainda, ela vai ser tratada, vai continuar o tratamento dela, mas ela já tira aquele lamaçal que estava nela. Ok? Então isso aqui é um tipo de separação. Agora, existe também uma maneira de fazer assim, ó. Aqui não tem, né? Vamos ver se tem mais pra frente. Existe um funil, assim, ó. Um funil com um bico, né? Funil. E aí, o que a gente faz aqui? Esse bico, esse funil, ele tem uma torneira aqui, ó. Ele tem uma torneirinha aqui, ó. A gente coloca aqui um vidro. A gente despeja aqui água e óleo. Então, você tem aqui a água. Vou fazer de azul aqui. Água. Aqui tá a água. E aqui em cima tá o óleo. Vamos colocar aqui um laranja aqui. O óleo tá aqui em cima. Eles não se misturam, né? O óleo tá em cima. Aí o que acontece? Você prende isso daqui num suporte. Vamos lá, vou desenhar um suporte. Você prende um suporte aqui, assim, um tripé que segura o vidro assim. E aí você abre essa torneira aqui, ó. Abriu a torneira, quem que vai pingar aqui embaixo? A água ou o óleo? Vai pingar a água, né? A água pinga e ela começa a cair aqui embaixo, ó. E aí vai descendo, aí o nível vai descendo. Quando o óleo chegar aqui na torneira aqui, ó, quando o óleo chegar aqui, fecha a torneira. Pronto, você separou a água e o óleo, certo?
Isso daqui chama-se, esse vidrinho, né, que faz isso, esse funilzinho, ele chama-se funil de decantação. Decantação. Tem lugares que chamam ele de decanter. Decanter. Ok? Opa, ficou escondido. Deixa eu puxar a tela aqui para você ver. Decanter. E, claro, isso aqui é um vidro de laboratório chamado Becker. Becker. É o sobrenome da pessoa que inventou o vidro. Tá? E aqui nós temos um suporte. Um suporte. Isso tem tudo no laboratório. Uma pena que a gente não. A gente está em casa, né? Mas, quem sabe, voltando, a gente dá tempo da gente fazer uma visita no laboratório e montar todo esse aparato aqui, tá bom? Bom, agora nós vamos pro próximo, que eu acho que é a filtração. Vamos lá. Bom, aí continuando, nós vamos ver agora a filtração. Aí tá dizendo assim, ó, ainda na mesma página, tá? 68. Vamos lá. A filtração é um método usado para separar os componentes de uma mistura heterogênea. Lembra que heterogênea é aquela que você vê as partes separadas, que se baseia na diferença de tamanho das partículas que compõem as fases. Então a gente filtra separando as fases conforme o tamanho das partículas. Consiste em passar a mistura por um filtro, do qual ficarão retidos os componentes que apresentam partículas maiores, ou seja, as partículas que não passam pelo filtro ficam presas, né? Que não passam pelos poros do filtro. Essa técnica é utilizada, por exemplo, no preparo do café. Então, eu mostrei ali, né, na página anterior, o filtro de café. Você coloca. Vou desenhar aqui porque eu não vou voltar lá. O filtro está aqui, o filtro de café. E o que a gente coloca aqui dentro? A gente coloca um papel aqui, né? Coloca um papel, que é um filtro. Né? Na verdade, esse plástico de fora ele é só um suporte. Aí a gente coloca o papel de filtro e aí coloca o café aqui. O que que o café é? Ele é uma água escura com o pó, né? O pó tem que ficar preso, porque você não vai tomar o café com pó. E aí o pó fica preso aqui no fundo, né? Fica acumulado aqui no papel. E aí o que que desce? Só o café desce para a garrafa, certo? Isso é um tipo de filtração. Você filtra desse jeito. Temos também o filtro que é para filtrar a água, que passa por um filtro também por uma areinha e por umas telinhas. E tem também um filtro na estação de tratamento de água. Depois que a água passou pela decantação, que é aquele que eu falei que a água lamacenta, a lama vai para o fundo, cai em outro tanque, vai sendo tratado, e aí tem uma hora que a água passa por um filtro também, com cascalho, com pedras grossas, depois pedras finas, depois a areia grossa, depois a areia fina. Isso é um filtro para segurar algumas partículas que podem estar na água ainda, tá? Bom, vamos ver aqui a figura. Ah, aqui tá dizendo assim, ó, a separação de mistura por filtração. Letra A. Então aqui, ó, A. Para realizar esse processo, uma mistura heterogênea é despejada em um recipiente com um filtro. Então aqui dentro desse funil aqui, ó, de vidro, tem um funil de vidro aqui. Tem um papel aqui dentro. E como se fosse o café. Só que aqui no caso é água lamacenta, tá? Aí o que acontece? A fase líquida atravessa os poros do filtro e o sólido fica retido, ou seja, a lama fica, a água passa. Por vezes, ainda restam partículas sólidas no líquido. Então dá para ver que essa água aqui ela não está transparente, ela está meio marrom ainda. Né? Ou seja, ainda tem um pouquinho de terra que passou pelo filtro. Por quê? Mas quais que passaram? A terra que passou? Os grãos muito pequenos, aqueles que conseguiram passar pelo filtro. Né? Mas já melhorou muito essa água. É claro, não dá para beber ainda, né? Mas é o que acontece, por exemplo, na estação de tratamento. Para separar essa mistura, é necessário utilizar um filtro com poros menores. Então, precisa de um filtro melhor, que não deixa passar essas partículas que passaram. Aí, letra B, que está aqui, ó, que é o zoom aqui, né? Ó. Dá para ver ali, ó. Olha como é que fica aqui. Aqui está o filtro, ó. Aqui passa a água passa, só que as partículas ficam presas, elas não conseguem passar, elas ficam presas, a lama, né? Os grãozinhos de terra ficam presos e não passam pelo filtro. Beleza? Ok, vamos seguir.
Aí, continuando então na página 69, vamos ver mais dois métodos de separação. Vamos ver a evaporação, tá aqui, evaporação, e vamos ver a destilação. Vamos lá. Muitos métodos de separação de misturas têm grande importância na indústria. Ou seja, a indústria usa métodos de separação para preparar os produtos. O processo de evaporação, por exemplo, pode ser utilizado para obter o sal de cozinha da água do mar. Você sabe de onde vem aquele sal que a mãe compra no saquinho de 1 quilo para a gente usar em casa? A maioria deles vem do mar. É a indústria que prepara o sal, ela pega a água do mar e separa o sal do mar, da água, e empacota e vende para a gente. Tá? São as salinas. As indústrias que fazem isso usam regiões chamadas salinas. Vamos lá. Então, o que acontece? A água do mar é uma mistura que há diferentes sais dissolvidos. Primeiro, vamos lá, as etapas. Primeiro, a água do mar é bombeada para tanques rasos. Ou seja, eles constroem, perto do mar, eles constroem piscinas bem rasinhas, bem rasas. Sim, tipo 10 centímetros. E muito grandes, enormes, assim, quase do tamanho de um quarteirão. Uma piscina enorme, do tamanho de um quarteirão e rasinha assim. Aí coloca uma bomba lá que puxa a água do mar e enche essa piscina. O que acontece? Olha lá, é de grande extensão, é bem grande. Ficam expostos ao sol. Então essas salinas, geralmente, elas são construídas em locais onde chove pouco. Um local onde bom para isso é no Nordeste. No Nordeste tem grandes fábricas de sal. Chove pouco, você tem bastante sol durante o ano. E aí o que acontece? O que o sol faz com a água? Isso facilita o processo da evaporação da água. O sol evapora toda aquela água, vai evaporando, vai secando, secando. E adivinha o que fica no fundo? Vai embora a água e fica quem? Fica o sal. Fica uma camadinha de sal no fundo. Aí passa ali uma espécie de um trator, né? Juntando tudo e forma uma montanha de sal dentro daquela piscina. Tá? Então isso torna possível o recolhimento dos sais que estavam dissolvidos nela. Recolhe todo o sal, faz uma montanha de sal daí daquela piscina enorme que evaporou toda. Aí diz lá, outro importante método é a destilação, que separa os componentes de uma mistura homogênea. Homogênea é aquela, de novo, né? Homogênea é aquela que você vê uma coisa só, da temperatura de ebulição de cada um deles. Então, a água com sal, por exemplo, a água ela ferve a 100 graus. O sal não, o sal para derreter o sal, os grãozinhos de sal, tem que ser uma temperatura muito mais alta. Então, a gente pode separar eles assim, faz um evaporar, né? Faz um ferver e virar vapor e o outro fica. E aí o que que é? É mais rápido que a evaporação, né? A evaporação você precisa do sol, fica ali devagar, lento, demora e tal. Já se a gente colocar uma panela no fogo, vai muito mais rápido. Claro, não dá para fazer uma piscina enorme com água do sol e pôr fogo embaixo, porque você vai consumir muito combustível. Então usa o sol, né? Que é de graça e só que é devagar. Mas quando a gente quer pouco, por exemplo, é, sei lá, você coloca a panela no fogo e esquece. Se você coloca água com sal lá, né? E esquece, vai sobrar o sal no fundo, a água vai embora. E isso é rápido, né? Claro que a gente não quer fazer isso, né? Mas se acontecer, vai separar a água do sal de maneira rápida. Mas na indústria, às vezes, é preciso isso. Eles fazem isso com fogo, tá? Com calor. Esse método é utilizado para obter o etanol, por exemplo, destilação. Olha só, para separar o álcool das substâncias onde ele está misturado, usa-se o calor. Usando como combustível, né, o etanol é usado como combustível, a partir de uma mistura na qual a água e o etanol são os principais componentes. Pelo método da destilação, a mistura é aquecida em recipiente fechado e o etanol, que ele tem menor temperatura de ebulição, ou seja, ele ferve muito rápido, antes da água, né? Ele ferve antes da água, o etanol. Ele é vaporizado. Então, o álcool vira vapor e a água fica. O álcool vira vapor e sobe, a água fica líquida, fica embaixo. E aí você separa os dois. Em seguida, ele passa por uma etapa de condensação, retornando ao estado líquido, ou seja, depois que separou o álcool na forma de vapor, né, dentro de tubos fechados, ele é resfriado e volta a ficar líquido. Só que aí ele volta a ficar líquido em um outro recipiente, separado da água, para ser então recolhido no recipiente apropriado. Aqui embaixo tem uma imagem de uma destilaria.
Tá mostrando a destilaria aqui, ó. Eles usam calor, então dá para ver uma fumaça aqui, ó, saindo de água, né, que virou vapor. Eles usam calor, eles aquecem, tem vários tubos aqui dentro, né, dentro dessa indústria que tem vários tubos. Você tem primeiro uma mistura de água com álcool e depois esse álcool ele é aquecido. Essa mistura é aquecida, o álcool vira vapor, passa por tubos, se separa da água e aí esses tubos são resfriados e aí o álcool vira líquido de novo. Aí você separa o álcool para um lado, o líquido para outro lado, a água para outro lado, tá? Quando a gente usa cana de açúcar para produzir o álcool, as bactérias, né, se alimentam do açúcar, vira álcool. Só que o álcool no começo fica misturado com água e aí precisa separar. Para terminar, diz assim: a destilação também pode ser empregada para separar uma mistura homogênea de água e material dissolvido nela. Então vamos assinalar isso aqui. Também pode ser empregada separar uma mistura homogênea de água e material sólido dissolvido nela. Para isso, a solução é aquecida. Então você aquece a água que está com alguma coisa misturada nela e a água vira vapor. E o que sobra? As partículas que eram sólidas. Pode ser, por exemplo, grão de areia ou lama. Se você tem uma água lamacenta e você ferve essa água lamacenta, a água evapora, a lama fica. Ou seja, vira terra, né? Terra seca. A lama seca vira terra seca. Então, esse vapor é condensado e recolhido em outro recipiente. Então, quando você quer a água, você não deixa a panela aberta. Ela é fechada com um tubo e esse vapor vai para outro lugar, realizando assim a separação. Muitas vezes a água tratada passa pela destilação para ser usada em alguns processos industriais. Às vezes a gente quer água mineral. Água mineral, a gente não quer os minerais que estão na água, a gente só quer água pura, H2O. Isso chama-se água destilada, certo? É água que passou pela destilação. Como é que se produz água destilada? A gente ferve essa água mineral, né, num tubo fechado. Vamos colocar aqui, ó, vou desenhar aqui do lado. A gente pega um tubo, pega um copo com água e a gente fecha ele. Fecha ele com uma tampa, tá? Água aqui. E aí ela é fervida, né? Vamos colocar o fogo aqui, ó. Então, fogo aqui. Opa, deixa eu subir a tela. Fogo. E aí você tem um tubo aqui, ó. Você tem um tubo. O tubo vai para lá, o tubo vai para lá. E aí ele vai pingar aqui a água. A água vai pingar aqui num outro vidro. Epa! Aqui, ó. A água tá aqui. Vamos pintar aqui de azul. Aqui, a água está aqui. Ela vai virar vapor, conforme ela esquenta, ela vai passar pelo tubo e vai pingar lá do outro lado, tá? Só que para pingar a água desse lado de cá, não ficar saindo vapor aqui assim, ó, ficar saindo vapor, vai embora, né? Para pingar a água aqui, o que é feito? A gente passa uma água fria no tubo. Aqui em volta, ó, é construído uns tubos assim, ó. Coloca uns tubos assim, e essa água aqui, ela vem da torneira. Aqui, ó, vamos desenhar uma torneira aqui, ó. Vem da torneira, a torneira aqui. Vem da torneira essa água. Essa água fica passando em volta do tubo aqui, ó. Fica passando aqui em volta e ele esfria o tubo. Depois essa água é jogada fora. Joga fora essa água. E aí quando esfria o tubo, esse vapor que subiu pelo vidro fechado, esfria e vira água de novo. E aí pinga a água no outro recipiente. Certo? Isso aqui é mais ou menos um aparelho destilador. É assim que funciona um destilador. Ok? E aí, o que a gente tem aqui desse lado aqui? A gente vai ter água pura. Aqui desse lado aqui a gente vai ter água pura. Só H2O. Só H2O. Água destilada. Ok? Aí vai, mas para que água destilada? Água destilada, ela é usada para fazer remédio, para fazer perfume, para fazer experimentos em laboratórios. Você precisa da água pura, puríssima, sem outros sais minerais, né? Para preparar várias substâncias químicas, você precisa da água pura, tá bom? Então, muitas vezes a gente precisa dessa água destilada e ela é produzida então em laboratório. Ah, e alguém pode perguntar assim: e se beber essa água destilada? Não tem problema, só que é o seguinte, ela tem um gosto estranho, tá? Ela tem um gosto esquisito, porque a gente está acostumado com a água mineral. A água mineral é o que o ser humano está acostumado a beber. Quando bebe uma água destilada, você sente que o gosto é estranho, é diferente, é uma água diferente. A gente estranha um pouquinho. Bom, então aqui já mostrei uma destilaria, né, onde é separado o álcool. E falamos de evaporação e destilação. Vamos para a próxima.
Bom, aí no final da página 69 tem um pequeno texto aqui sobre os dessalinizadores. Vamos ler? Vamos acompanhar comigo aqui. Ele diz assim, ó, os dessalinizadores. O programa Água Doce, esse programa Água Doce ele é de 2003, tá? 2003, então já tem 17 anos já. O do Ministério do Meio Ambiente promove a instalação e a operação de equipamentos chamados dessalinizadores. O que é esses equipamentos? Retiram o excesso de sal da água salobra, proveniente de mananciais, transformando-a em água própria para o consumo. O que acontece? Lá no Nordeste tem água subterrânea, tem bastante água subterrânea, mas essa água ela é salgada, bem salgada. E aí não dá para tomar água salgada porque ela faz mal, né? Ela causa diarreia. E não dá para beber, igual água do mar. Se alguém tiver perdido no mar num bote, não pode tomar água do mar, porque ele vai morrer. Tem que tomar água da chuva, né? Tem que torcer para chover. Porque a água do mar, ela faz mal pro corpo. Em vez de dela ser absorvida pro corpo, o corpo vai perder vai perder a água do corpo pro intestino por causa do sal e a pessoa vai se desidratar. Então essas máquinas são instaladas lá principalmente no Nordeste para pegar essa água salobra dos poços, né? Retirada dos poços, e essa máquina tira o excesso de sal para as pessoas poderem beber. Então tá aqui, a água salobra, ela é bombeada dos poços e passa por um processo de separação nos dessalinizadores para a retirada de grande parte dos sais dissolvidos. Assim, a água em condições de consumo é armazenada e distribuída para a população local. Tá bom? Eu fui olhar sobre o programa, ele atinge hoje 480 mil pessoas, meio milhão de pessoas vivendo no Nordeste são beneficiadas com esse tipo de equipamento que retiram o sal da água salobra para que as pessoas possam beber. Beleza? Bom, aí a gente termina então o tema 4, né, que é a dissolução da água, e eu peço desculpa porque eu coloquei a borda errada, eu coloquei a borda do pontual, né, a aula inteira, agora que eu vi no final. Aí coloquei agora azulzinho aqui, ó. Agora tá certo. Mas passei a aula inteira com a borda errada. Eu peço desculpa. Então a gente encerra o tema 4. O vídeo vai estar aqui postado e eu já vou fazer o próximo vídeo que são os temas 5 e 6, ok? Então aguarde aí que tem mais vídeo para hoje ainda. Até já.